A medida de saber se você aprendeu algo não é se isso parecia obviamente verdadeiro para você à primeira vista. Eu cresci na cidade de Nova York e no Bronx, e meu primeiro céu noturno foi o do planetário Hayden, bem do outro lado do parque. E as luzes se apagaram, as estrelas apareceram. Fiquei encantado com a imensidão de tudo aquilo e com o fato de que não sabíamos todas as respostas. Eu era atraído pelo desconhecido. E você não pode ser um cientista a menos que se sinta confortável com o que é desconhecido. Você não pode simplesmente exigir respostas para tudo. Não é assim que a descoberta funciona. Na maioria das vezes, estamos confusos. E quando um jornalista diz que os cientistas precisam voltar à estaca zero por causa de algum novo resultado que aparece, eles não entendem o que realmente acontece. Todos os dias, vivemos na estaca zero. Não estamos sentados com os pés em cima da mesa, nos gabando do nosso domínio do universo. Não. Se você é um cientista pesquisador, está tentando descobrir as coisas todos os dias e lidando com a imensidão do desconhecido. Nesse momento eu disse, quero participar disso. Uma das coisas que sabemos pela pesquisa e pela psicologia, assim como por questões práticas na condução de experimentos científicos, é que uma das formas mais fracas de evidência que você pode apresentar é o testemunho ocular. É estranho, pois é uma das evidências mais valorizadas no tribunal. Isso me incomoda muito. Se você sai de um laboratório para uma conferência científica afirmando algo, perguntamos: como você sabe disso? Porque eu vi. Bem, isso basicamente encerra sua apresentação e você simplesmente vai embora. E então nós dizemos: volte. Quando você tem um registrador gráfico, ou você tem, só me dê algo que não precise passar pelos seus sentidos, porque seus sentidos são alguns dos piores dispositivos de coleta de dados que existem. E a ciência não atingiu a maturidade. A ciência moderna não atingiu a maturidade até que tivéssemos instrumentos que ou estendessem nossos sentidos ou os substituíssem. E Galileu, não é por acaso que temos a ciência moderna, como eu descrevi. Verificação experimental, essas táticas, esses métodos e ferramentas. Começou com Galileu e Francis Bacon, e Galileu estava por volta de 1600. Foi nessa época que foram inventados o microscópio e o telescópio. Então, não é por acaso que tudo isso meio que se juntou naquela época. Agora temos pessoas que estão no ato de morrer, voltam à vida e relatam experiências mentais. E isso é intrigante. É intrigante. Mas porque está no âmbito do testemunho ocular. Você pode estabelecer isso, talvez, como uma verdade pessoal, mas vai precisar de mais do que isso para estabelecer como uma verdade objetiva. E uma verdade objetiva é o tipo de verdade que a ciência descobre, e é o tipo de verdade que é verdadeira. Quer você acredite nela ou não, ok. Ela existe fora da sua cultura, da sua religião, da sua filiação política, verdades pessoais. Se eu puder considerar, tudo bem. Jesus é o seu Salvador. Essa é a sua verdade pessoal. Você não pode convencer outra pessoa de que Jesus é o Salvador dela de uma forma objetiva. Você tem que persuadi-los. Você tem que persuadi-los. Em alguns casos, pela guerra, certo? Olhe para as guerras que foram travadas entre religiões que não concordavam sobre quem eram seus respectivos salvadores. Então, claro, nós... Se eu andasse sobre a água, fizesse você enxergar de novo, criasse pães e peixes do nada, Isso seria incrível. eu acho. E nós gostaríamos de investigar isso e diríamos, uau! Sim, nós gostaríamos. Gostaríamos. Então seria algo incrível. E então, se não pudermos explicar isso por nenhuma outra lei conhecida da física, isso só acontece com você. Então, quando víssemos, pensaríamos se você é um alienígena ou algo assim, certo? Mas não. Seria tão fácil demonstrar divindade se de fato você tivesse o poder que quisesse exibir. Você vê alguma intenção ou algo assim, tipo na ordem do cosmos? Sim. Então, intenção é uma questão interessante quando imposta ao universo por tanto tempo.
Enquanto filosoficamente as pessoas imaginavam que o universo era um lugar perfeito, a Terra era um refúgio para a vida, especialmente a vida humana. E tudo é perfeito para nós. E isso faria você pensar que há alguma intenção no universo, que o universo está servindo às nossas necessidades. E claro, isso é, como você pode suspeitar, muito forte nas filosofias religiosas, onde os adeptos daquela religião em particular têm certeza de que são mais especiais do que qualquer outra religião, ou mais corretos ao fazer isso. Ao observar o universo em grande escala e ver essas estruturas, pergunte-se: e se todas as galáxias fossem igualmente espaçadas, em vez de estarem nesses filamentos e estruturas? Talvez você também perguntasse: será que há alguma intenção aqui? Veja como tudo está lindamente ordenado. Reflita. Há alguma situação no universo em que você não faria essa pergunta? Porque se não houver, então a pergunta, na verdade, não busca uma resposta única. Se qualquer coisa que você vê por aí parece ordenada para você, então você não pode fazer a pergunta. Você deve formular a pergunta de modo que, se fosse diferente, você a rejeitaria. Agora, as pessoas que dizem que a Terra é um paraíso e tudo isso, o registro fóssil mostra o contrário. 97,8% de toda a vida que já existiu está extinta agora. Isso não é sinal de um planeta que ama sua vida. Isso é sinal de um planeta que quer que a vida suma daqui. Certo? Isso é o antirrefúgio. Estamos vivos, não por causa disso, mas apesar disso. De tsunamis, terremotos, tornados, furacões, secas, enchentes todo ano, eles matam milhares de pessoas. Milhares. Você está meio que me deixando para baixo. Eu ainda não terminei. Sem falar que impactos de asteroides acabaram com os dinossauros há 65 milhões de anos, a Terra está em uma galeria de tiro. Você quer dizer que há intenção? Sim, a intenção é nos matar. Pronto, aí está a sua intenção. Então, quanto mais você observa o universo, menos clara fica qualquer intenção proposital. Com essa nota otimista, nós vamos precisar... Se você quer ser otimista, nos avise quando o asteroide chegar. Sim. Ok? Se temos pessoas que rejeitam o mundo científico e o asteroide está vindo em nossa direção, eles vão estar fazendo várias coisas, rezando. Com certeza, eles vão fugir do ponto de impacto. Vão comprar papel higiênico e água engarrafada. Se você tiver cientistas e engenheiros por perto, quando o asteroide surgir, vai perguntar: como posso desviar isso? Duas perspectivas completamente diferentes sobre o seu destino. Então, se eu estou te deixando para baixo ao dizer que há um desastre que vai nos matar, gostaria de te animar de novo dizendo: pode ser que inovações em ciência e tecnologia sejam a única coisa que possa nos salvar de nós mesmos. Você me animou novamente. Isso é verdade. Coloque 1000 pessoas em fila e dê uma moeda para cada uma, e todos disseram: jogue a moeda para cima. E cerca de metade vai tirar coroa, metade vai tirar cara. Se você tirou coroa, sente-se. Sobram cerca de 500 peças para jogarem de novo. Metade tira cara. 250 de vocês sentam. Agora restam 2. Faça de novo. Vá de 250 para 100. E 25 para 60 para 30 para 15. Para 8 para 4. Para 2 para 1. Ok? Nesse experimento, não é um experimento impensável. Essa pessoa que sobreviveu a esse exercício tirou o cara 10 vezes seguidas. Agora, veja o que os jornalistas fazem. Eles vão até essa pessoa e dizem: como você se sente? Bem, eu sabia que tinha sentido a energia da cara na metade do caminho. E eu estava sentindo. E consegui. Eles perguntam para mais alguém se sentiu a energia da cara? Não, eles só entrevistaram aquele cara. Você vem comigo. Não terminei ainda. Espera. Então, essa pessoa diz: cara, tive sorte de tirar a cara 10 vezes seguidas. Bem, basicamente toda vez que você faz esse experimento, alguém vai tirar cara 10 vezes seguidas. Você quer dizer, este é um universo especial onde isso aconteceu? Não, não. Por causa da natureza disso.
do fato de que você tem 1000 experimentos acontecendo o tempo todo. Vai haver um em que alguém tira a cara 10 vezes seguidas toda vez que você faz esse experimento. Isso não torna especial, só porque alguém tira a cara 10 vezes seguidas toda vez que você faz o experimento. Então você está em um universo onde essa coisa estranha acontece no começo, e você quer sentir toda essa energia de só dar cara sobre isso. E eu estou dizendo, em um multiverso, pode haver 999 universos onde isso não aconteceu. E você está justamente naquele em que aconteceu, e quer um crédito especial por isso, mas eu não vou te dar. Como astrofísico, vimos ao longo do tempo a arrogância que vem com qualquer descoberta feita, ou a arrogância que impede a aceitação de uma descoberta. Isso pode diminuir sua autoestima em relação ao que você imaginava antes. Entre essas questões está: onde está a Terra? Ela é o centro de tudo. Não, ela não é nem um planeta significativo em órbita de uma estrela comum, em um canto de uma galáxia regular e comum, uma entre 100 bilhões de galáxias no universo. E aqui estamos nós dizendo, vamos procurar vida no universo, vida inteligente como a nossa. Quem somos nós para afirmar que somos inteligentes? Não faço essa pergunta como brincadeira, mas de forma séria. Nós nos definimos como inteligentes de maneiras que nenhuma outra criatura pode rivalizar. Ok, agora, a que atribuímos essa inteligência? Então, você olha para o genoma e vamos pegar o chimpanzé como exemplo. Acho que esse é um parente bem próximo nosso. E nós temos o quê? Mais de 90% de DNA idêntico, praticamente indistinguível. E o chimpanzé não constrói o telescópio Hubble. E o chimpanzé não compõe sinfonias. Então, devemos declarar que tudo o que dizemos sobre nós, que é inteligente, está nessa diferença de 1,5% no DNA. Primeiro, essa é uma afirmação justa de se fazer? Ok? Deixe-me inverter essa pergunta. Se a diferença genética entre humanos e chimpanzés é tão pequena, talvez a diferença na nossa inteligência também seja tão pequena. Talvez a diferença entre empilhar caixas para alcançar uma banana, abrir um guarda-chuva quando chove, seja lá quais forem essas coisas rudimentares, um chimpanzé faz isso. Os primatologistas destacam e se orgulham disso. Mas, é claro, nossos bebês também conseguem fazer. Talvez a diferença entre isso e o telescópio Hubble seja tão pequena quanto a diferença no DNA. Pergunto, e se existisse outra forma de vida na Terra ou em outro lugar? Nesse mesmo tipo de vetor, aquela diferença de 1,5% que temos em relação aos chimpanzés, suponha que eles fossem 1,5% diferentes de nós. Eles então colocariam o mais inteligente de nós na frente dos humatólogos deles e diriam: Hawking, ali está o Hawking. Ah, esse aqui é um pouco mais inteligente do que o resto deles, porque consegue fazer cálculos de astrofísica de cabeça, como o pequeno time aqui. Então, eu me pergunto se nós não somos apenas completos idiotas na presença de uma espécie até mesmo trivialmente mais inteligente do que a nossa. Então, portanto, quem somos nós para sequer afirmar isso em primeiro lugar? Somos inteligentes e buscamos outros tão inteligentes quanto nós para conversar. Existe alguma outra espécie na Terra com quem possamos dialogar? Podemos conversar com um chimpanzé cujo DNA é quase idêntico ao nosso, mas não acho que possamos perguntar: Ei, que filme quer ver hoje à noite? Você ainda não teve essa conversa com um chimpanzé? De alguma forma, nós queremos acreditar que um alienígena em outro planeta, que nem sequer é baseado em DNA, e mesmo que seja, não é nada parecido conosco a ponto de podermos nos comunicar com ele. Há um grupo de 4 astrofísicos, usando dados nucleares recentemente desclassificados do esforço de guerra em 1957, que deduziram a origem dos elementos químicos no universo como vindo das estrelas que fundem hidrogênio em hélio, depois em carbono, nitrogênio e oxigênio, em seu núcleo, nos cadinhos que são seu núcleo. E essas estrelas então explodiram,
espalhando esse enriquecimento pela galáxia, de modo que a próxima geração de estrelas tenha os ingredientes que podem formar planetas, e esses planetas tenham os ingredientes que podem formar vida. É a descoberta de que nós não somos apenas poeira de estrelas de forma poética, mas literalmente. Nós não estamos simplesmente vivos no universo. O universo está vivo dentro de nós. E isso, para mim, é o maior presente da astrofísica moderna para a civilização. Chega a ser algo espiritual. Quando saio e olho para cima, não penso. Veja como sou pequeno no espaço e no tempo. Sim, isso é verdade. Mas veja como você é grande. Você é feito dos mesmos ingredientes que formaram aquelas estrelas. Esse é um senso de significado e propósito que, para mim, não tem igual. Esse é o resultado cósmico com o qual eu convivo e celebro diariamente. Descobertas cósmicas têm estado nas manchetes do mundo desde que temos telescópios. Então, eu acho que há algo profundamente inato em nosso impulso de olhar para cima e em nossa vontade de questionar qual é o nosso lugar no universo. E é um privilégio poder fazer disso a minha profissão e fazer o que faço. Carl Sagan disse que, quando você está apaixonado, você quer contar para o mundo. Há muito pouco na vida que vale a pena conquistar. Que não seja difícil. Essas coisas que são difíceis porque a maioria das pessoas não consegue fazê-las. É por isso que dizemos que são difíceis. Se você se esforçar e conseguir, e continuar assim ao longo da sua vida, você estará se destacando entre as pessoas ao seu redor pelo que conquistou. E aqueles que chegam mais altos são os que perseveram. Resolver coisas difíceis me leva à famosa citação de John Kennedy. Nós escolhemos ir à Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil. O trabalho duro dissipa a ignorância. Você disse que te disseram, então você tem que acreditar. Eu nunca vou exigir que você acredite em nada, mas o teísmo sempre será apenas sobre o quão convincente é a evidência para você. Se você tem fé religiosa, então não importa o que qualquer pessoa diga sobre o mundo, isso não faria diferença para você. Se faz diferença para você, então. Esse é um tipo diferente de contrato que você está fazendo com a informação. E esse contrato é: pode haver dados que contrariem sua filosofia religiosa, e você teria que aceitar isso, mas não é o que realmente ocorre. Há uma ideia de que os dados importam. E então, eles filtram, reinterpretam, ignoram partes, cortam e ajustam os dados para que tudo se encaixe na filosofia religiosa. Então, é preciso usar viseiras para que isso aconteça. Copérnico não conseguia abandonar a ideia de órbitas que fossem círculos perfeitos. Eles não conseguiam deixar isso de lado. Porque Deus projetaria um universo com uma forma que não fosse geometricamente perfeita. Então, até mesmo Copérnico, colocando o Sol de volta no centro do universo conhecido, usou órbitas circulares. E como as órbitas não são círculos, elas na verdade diferiam das previsões no céu noturno. Então isso era um problema na época. Copérnico, isso pode funcionar, mas ainda não se encaixa. Os epiciclos estão indo muito melhor. E por isso não foi aceito imediatamente. Incluindo a resistência. A resistência da igreja, é claro, porque a Terra não estava mais no centro. O nosso equivalente ao que acho que você está descrevendo é a tendência de presumir que a natureza era perfeita e então tentar explicar isso com tudo o que sabemos. Ou seja, eu me vejo como um educador responsável e nesse papel. Se você quiser colocar suas filosofias de criação em uma sala de aula de ciências,
eu vou ficar na porta e impedir isso. A ciência é sobre pegar o desconhecido e tentar entendê-lo. O design inteligente, como foi apresentado no julgamento de Dover e como é amplamente discutido, pega o que é desconhecido, então não tenta entender. Diz que é impossível e atribui a uma inteligência superior. Fim de história. Isso não é ciência, portanto, não pertence à sala de aula de ciências. Se quiser colocar isso em algum lugar, tudo bem. Faça em uma aula de filosofia, história ou religião, mas não é ciência. Você entra na internet e, em uma busca no Google, digita Deus. Deuses adorados pelos humanos. Existe uma contagem de todos os deuses já adorados pelos humanos na história da civilização. E isso continua, tela após tela, após tela, após tela. Então, quando você pergunta, você acredita em Deus? Qual Deus? É Zeus? É Poseidon? É o Deus judaico? É o Deus cristão. Porque o Deus judaico do Antigo Testamento é cheio de ira e destruição, e castiga, seja qual for o verbo no passado. E então, no Novo Testamento, Deus é mais bondoso, um pouco mais gentil. É. Então você olha para tudo isso e pergunta, é sobre esse Deus que você quer que eu comente? Ou existe algum outro Deus? Normalmente, é essa mistura judaico-cristã aí. Nesse contexto, eu diria que, nos meus estudos sobre o universo, eu valorizo evidências, e não vejo evidências de nenhum tipo de inteligência ativa ou poder sobre qualquer coisa. Quanto mais eu observo o universo, menos convencido eu fico de que há algo benevolente acontecendo. Então, se o seu conceito de um criador é alguém que é todo-poderoso e totalmente bom, essa não é uma combinação incomum de poderes que você poderia atribuir a um criador. Todo-poderoso e totalmente bom. E eu olho para os desastres que afligem a Terra e a vida na Terra. Vulcões, furacões, tornados, terremotos, doenças, pestilências, defeitos congênitos de nascimento. Você olha para essa lista de maneiras pelas quais a vida é tornada miserável na Terra por causas naturais. E eu só pergunto, como você lida com isso? Então, os filósofos se levantaram e disseram, se existe um Deus, Deus ou não é todo-poderoso ou não é totalmente bom. Eu não tenho problemas. Se, ao investigarmos as origens das coisas, nos depararmos com o homem barbudo, se isso aparecer, estamos prontos para seguir em frente, ok? Sem problema. Simplesmente não há evidências disso. E é por isso que as religiões são chamadas coletivamente de fé, porque você acredita em algo na ausência de evidências. É isso que é. É por isso que se chama fé. Caso contrário, chamaríamos todas as religiões de evidência, mas não fazemos isso exatamente por esse motivo. Então, me são dadas as propriedades que todos descrevem como sendo expressas por um ser todo-poderoso nos deuses que eles adoram. Eu procuro isso no universo e não encontro, então continuo não convencido. Mas se você tiver alguma boa evidência, traga. Certo? Então, eu não começo com essa informação porque o que eu acredito deveria ser irrelevante para qualquer um. Não se trata de mim. Se trata do mundo real. Eu tentei usar a sua lógica contra você, mas nós não Definimos o que é bom e o que é ruim? Então vemos um tsunami acabar com um monte de pessoas e como seres humanos pensamos, nossa, isso é ruim porque nós definimos o que é ruim. Talvez na mente ou nos olhos de Deus, seja lá o que for, isso não seja ruim. Bem, mas você que definiu o que é Deus. Puxa vida! Uau! Então por que você tem o poder de definir quem e o que é Deus, mas não tem o poder de definir o que é o bem? Meu ponto é que a gente simplesmente não sabe de tudo, nem mesmo com certeza. Então, portanto, se você vai dizer, Deus realmente é bom, e 1/4 de milhão de pessoas morrendo por causa de um terremoto, um tsunami e outros desastres naturais, e Deus, presumivelmente, tem controle sobre isso, e Deus é bom. Então, temos que dizer que Deus age de maneiras misteriosas, certo? Mas as pessoas só dizem isso quando a compreensão delas sobre Deus falha.
Quando é algo ruim, Não. Quando não entendem, dizem: Deus age de maneiras misteriosas. Mas, em outros casos, você entendeu. Como assim? Isso é obra de Deus. Você faz o trabalho dele. Ele quer isso de você. De algum modo, você sempre entende os motivos de Deus. Mas quando 250 mil pessoas morrem, dizem que Deus age de forma misteriosa. Por que você alega ter acesso à mente de Deus em alguns contextos e não em outros? apenas admita que você não faz ideia e siga com a vida. É assim que eu vejo quando você se eleva da Terra e observa nossa insignificância temporal, espacial e organizacional em relação à escala do cosmos. Se você vai dizer que a mesma pessoa que criou o cosmos se importa com a sua vida aqui na Terra, quanto maior sabemos que é o cosmos, mais isso representa uma expressão de arrogância ou ego. E então, você acaba se afastando da ideia de que a pessoa que criou o universo se importa com as suas orações. Então, é um argumento de plausibilidade. Eu não chamaria isso de experimento científico, mas, na ciência, você sempre precisa fazer um julgamento sobre o que faz sentido, dado as informações, e o que não faz. E quanto maior é o universo, menos faz sentido um Deus pessoal para um cientista. Se você for religioso e disser algo que é claramente, objetivamente falso, eu vou te dizer: eu não vou respeitar suas opiniões se elas forem objetivamente falsas. Eu devo isso ao seu intelecto. Explicar para você o que é objetivamente verdadeiro diante do que você acha que é verdade, do que você quer que seja verdade ou do que você deseja que seja verdade. Eu respeito sua liberdade de pensar o que quiser. Mas se você vai tomar uma decisão baseada em algo que é objetivamente falso, que emana do seu sistema de crenças, não importa qual seja, eu sou obrigado. Como educador, eu digo, sabe, isso não vai funcionar. Ou aqui está o motivo de não funcionar. Você está aconselhando outra pessoa que não sabe o suficiente e isso não é do interesse dela. Sim, eu vou dizer isso. Não é que pessoas religiosas estragam a sociedade. Esse é o jeito errado de olhar para isso. A questão é que o dogma, de qualquer forma, atrapalha a sociedade. Você pode ter dogma político que não tem menos culpa de atrapalhar a sociedade do que o dogma religioso. A questão aqui é o dogma. Você combate o dogma. E se ele acontecer de estar sob o disfarce da religião, tudo bem. Mas, como um ateu cientista educado, se você vai lá fora lutar contra pessoas religiosas, na verdade você está lutando contra o dogma. Onde as pessoas querem que você acredite em algo, na ausência de evidências, e transformam isso em política, em currículo educacional, em legislação baseada nisso. É aí que você tem problemas. É aí que surge o niilismo. É aí que você encontra o lisencoísmo. É aí que surgem todos esses ismos que apareceram. Alguns deles até tinham uma aparência de serem derivados academicamente. Mas, quando você realmente puxa as cortinas, há uma invocação dogmática de regras estabelecidas por algum comitê de pessoas que decide como quer que você pense sobre todos os diversos assuntos. Eu concordo. Meu impacto seria que as pessoas aprendessem comigo. De uma forma que elas sejam fortalecidas pelo que eu ensinei a elas. Assim, quando elas pensarem no que aprenderam comigo, não pensarão mais em mim, mas sim na própria base de entendimento delas sobre como este mundo funciona. E para que eu me torne irrelevante nesse processo? E por quê? Se as pessoas disserem que isso é verdade porque Tyson disse, então eu falhei. Não é assim que se ensina alguém. Isso é ensinar pela autoridade. Eu não, sabe? Isso não. Quero te ensinar a pensar sobre o mundo, para que você tenha uma nova forma de entendê-lo e siga em frente. Você nem olha para trás porque um novo nível de fome tomou conta de você, e métodos e ferramentas para saciar essa fome agora estão acessíveis para você. Então, o meu impacto seria que outras pessoas fossem impactadas, e elas nem se lembrassem que eu tive algo a ver com isso.
nem mesmo na minha lápide. Eu quero que o epitáfio seja: tenha vergonha de morrer até que você tenha conquistado alguma vitória para a humanidade. Isso é pesado, cara. Eu concordo com isso. E uma vitória para a humanidade não é uma vitória para você mesmo. Não são estátuas, não é o seu nome. É só que a humanidade está melhor. Qualquer um de nós, eu acho, deveria querer que o mundo estivesse um pouco melhor por sua causa. Ter vivido nele não significa que as pessoas vão te elogiar por isso. Não, não é nem sobre isso. Mas o que você tem a... Dar com... sem expectativa de retorno? A medida de saber se você aprendeu algo não é se aquilo parecia obviamente verdadeiro para você à primeira vista. Eu penso frequentemente Sobre as perguntas que ainda não sabemos fazer, porque as descobertas ainda estão por vir. Mas, quando elas chegarem, vão nos colocar em uma nova perspectiva, um novo lugar para observar, permitindo que vejamos perguntas que nunca sonhamos ou imaginamos antes de chegarmos lá. Então, quando mais uma vez fico acordado à noite, eu reflito sobre que tipos de perguntas estão além do nosso alcance. Porque as perguntas que nós sequer sabemos como formular, elas estão lá. Essas nem me interessam mais, porque já sabíamos como fazer a pergunta. Eu quero saber qual é a pergunta que está além do alcance de todos. E por definição, eu não posso porque ainda não chegamos lá. Mas isso não significa que eu não deva sonhar com essa fronteira. Como cientista, você deve aprender a amar as próprias perguntas, porque nem sempre você tem respostas para todos os mistérios que enfrenta. O que você aprende ao estudar ciência em geral, mas especialmente astrofísica, é que você não usa mais seus sentidos para julgar o que faz sentido, ou não usa mais suas filosofias pessoais para julgar o que deveria ser verdade. O universo é o que é, e realmente não se importa com os seus sentidos. O que aprendemos é que o universo é aquilo que medimos, não aquilo que queremos que ele seja. Não o que nos faz sentir bem, não o que só precisa fazer sentido para os nossos 5 sentidos, nossos 5 sentidos biológicos. Forjados nas planícies da África, sabe, há 1 milhão de anos, meio milhão de anos, tanto faz. O que os biólogos nos dizem atualmente é que esses sentidos, que servem para evitar que sejamos devorados por um leão, são muito diferentes do que você precisa para compreender o universo. E é por isso que a matemática é tão poderosa, porque ela nos tira dos nossos sentidos e ainda assim nos permite investigar a realidade do que é o universo. Eu me pergunto se, de fato, o intelecto humano é suficiente para realmente decifrar todas as operações deste universo em que vivemos. Ah, e isso não é especificamente uma questão astrofísica. É mais porque nós somos uma espécie inteligente porque nos definimos assim. Nós não temos o benefício de outra espécie para nos compararmos, diante da qual poderíamos fracassar miseravelmente. E então, quando nos comparamos aos chimpanzés, nós nos orgulhamos e dizemos: bem, nós temos poesia, o telescópio Hubble e filosofia. E o chimpanzé só empilha caixas para alcançar uma banana. Ainda assim, há apenas 1% de diferença em nosso DNA. Mas então, você vai dizer, que diferença faz esse 1%? E eu diria, talvez essa diferença de 1% no DNA corresponda a uma diferença igualmente pequena na inteligência entre um chimpanzé e os humanos. E você diz, eu não posso acreditar nisso. Não, não, não. Bem, imagine alguma outra espécie que nos visite que esteja 1% à frente nessa mesma escala.
mais inteligente do que nós, considere que o chimpanzé mais inteligente faz o que nossos bebês conseguem fazer. E não há como você explicar para um chimpanzé: vou deixar o jantar pronto às 6h30. Você pode pegar um suco no caminho de casa? Os pensamentos humanos mais simples são inconcebíveis para um chimpanzé. E as habilidades deles são parecidas com o que nossos bebês conseguem fazer. Então vamos voltar para esse alienígena 1% mais inteligente que descobrimos. Correspondendo a essa analogia, agora perguntamos: como nós pareceríamos para eles? Bem, eles trariam Stephen Hawking para frente depois de analisar a espécie humana. E eles diriam: este aqui é um pouco mais inteligente que os outros, porque consegue fazer cálculos de astrofísica de cabeça. Como o pequeno time aqui, que acabou de chegar da pré-escola. Ô, time, você acabou de compor 3 sonetos. Não é fofo? Vamos colocar na porta da geladeira? Ah, você acabou de derivar a lei fundamental do cálculo. Não é fofo? Coloca na geladeira. Os pensamentos mais simples deles transcendiam os nossos mais profundos. E talvez eles. Para eles, é óbvio o que é matéria escura, e energia escura talvez para eles também. Partículas surgindo e desaparecendo da existência é um exercício trivial no entendimento deles do contínuo espaço-tempo multidimensional. E nós estamos aqui, tateando as laterais de uma parede, sem saber quão alta, larga ou profunda ela é. Porque temos os limites da fisiologia humana, evoluída nas planícies da África, apenas tentando entender o universo inteiro. Então eu perco o sono com essa pergunta toda noite. O que você acha das chances de existir vida em outros lugares do universo? Devem ser altas, e eu vou te dizer por quê. As pessoas dizem: bem, você já encontrou vida? Não, bem, sabe? Isso é como ir ao oceano. Já disseram isso antes. Pegar um copo de água, tirar um pouco e dizer que não há baleias no oceano. Sabe, aqui estão meus dados, sabe? Você precisa de uma amostra um pouco maior. Então, se você olhar, por exemplo, o que chamamos de bolha de rádio, essa é a esfera ao redor da Terra, centrada na Terra. Esse é o ponto mais distante alcançado pelos nossos sinais de rádio na galáxia, há cerca de 70 anos-luz. Nós temos transmitido sinais de rádio, vazando inadvertidamente para o espaço há cerca de 70 anos, uma esfera com raio de 70 anos-luz. Bem, quão grande é a galáxia? Bem, se você reduzir essa esfera para o tamanho de uma bolinha de gude, então a galáxia, nessa escala, teria o tamanho deste palco. É até aí que nossos sinais de rádio chegaram, e esses nem são os que enviamos de propósito. Os que enviamos de propósito viajaram muito menos. Então, não, na verdade nós não chegamos tão longe na galáxia quanto gostaríamos antes. Nós diríamos de forma definitiva que não há ninguém inteligente vivendo hoje. Mas aqui estão alguns fatos muito simples que eu posso revisar em 90 segundos. Você olha para a formação da Terra e o sinal mais antigo de vida fóssil subtraia algumas centenas de milhões de anos. No início da Terra, quando a Terra era uma galeria de tiro, a Terra ainda estava acumulando os materiais de nascimento do Sistema Solar. É hostil à química complexa durante esse tempo. Não é justo começar a contar o tempo, depois esperar algumas centenas de milhões de anos? Agora, começar a contar o tempo e esperar para ver quando aparecem os primeiros sinais de vida unicelular. No máximo, 400 milhões de anos. No máximo, a Terra existe há 4 bilhões e meio. Então a Terra, sem nenhuma ajuda nossa, com ingredientes básicos encontrados em todo o universo, conseguiu criar vida. Simples, porém, era assim que a Terra, um dos, você sabe, 8 planetas. Aceite isso. Desculpe. Terra, uma estrela comum para sugerir. Quais são os ingredientes da vida? O átomo mais abundante em seu corpo é o hidrogênio, seguido do oxigênio, que juntos formam a água presente em você. Depois vem o carbono nessa ordem, depois vem o nitrogênio, depois vem outras coisas.
Meu elemento favorito? Outros. Você olha para o universo. O elemento número 1 no universo é o hidrogênio. Depois vem o hélio, quimicamente inerte. Não dá para fazer nada com ele mesmo. Depois vem o carbono. Acho que esqueci o oxigênio ali. Depois vem ele e depois o nitrogênio. Um por um. Nós nem somos feitos de coisas estranhas. As coisas mais comuns do universo são encontradas aqui na Terra. E nós somos feitos delas. E o carbono, um dos elementos mais quimicamente férteis, o elemento mais fértil quimicamente da tabela periódica, não é surpresa que sejamos baseados em carbono. A vida é apenas a expressão extrema da química complexa. Então é isso que a vida, é isso que a biologia é. Então todas essas pessoas que querem imaginar, porque elas se lembraram da aula de química delas. Que o silício fica logo abaixo do carbono na tabela periódica. Então ele se liga de forma semelhante ao carbono, por isso eles querem imaginar vida baseada em silício. Eu digo, ok, tudo bem, mas você não precisa. Há 5 vezes mais carbono no universo do que silício. Não há necessidade nem de ir por esse caminho. Já temos o suficiente para imaginar, só com o átomo de carbono no centro dessas enormes moléculas biológicas. O ponto é que isso ocorreu rapidamente, usando os ingredientes mais comuns do universo. Dizer agora que a vida na Terra é única no universo seria inexcusavelmente egocêntrico. Sim, eu concordo com isso. Oh, Deus! Os impulsos tribalistas que todos nós temos de nos dividir e exagerar o que é diferente em vez de absorver o que é semelhante. É extraordinário. Você nasceu nessa outra linha na areia. Isso já é motivo suficiente para eu te machucar. Talvez até te matar. Você dorme com membros diferentes da sua própria espécie do que eu. Você é um inimigo. Você adora esses deuses em vez desses deuses, ou aquele deus ou nenhum deus, e não é o meu Deus. Eu vou te matar por isso. Pense em todos os motivos que inventamos para cometer violência uns contra os outros. E tudo o que estou dizendo é que se você ascender da Terra, claro, vá para a Lua, vá para onde você agora vê a Terra suspensa no espaço, sem nenhuma pista, que a ajuda vai vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Essa é uma perspectiva cósmica, e sabe quem tinha essa perspectiva? O astronauta da Apollo 14, Edgar Mitchell, porque fomos à Lua para explorar a Lua. E olhamos por cima do ombro e descobrimos a Terra pela primeira vez. Aqui está o que Edgar Mitchell disse. Ele disse, você desenvolve uma consciência global instantânea, uma orientação para as pessoas, uma insatisfação intensa com o estado do mundo e uma compulsão de fazer algo a respeito. Lá de fora, na Lua. A política internacional parece tão mesquinha. Você quer pegar um político pelo colarinho e arrastá-lo por quase 400 mil quilômetros e dizer, olha isso, seu filho da mãe. Meu garoto estava sentindo a perspectiva cósmica. A questão é que, quando você se afasta, não vê as fronteiras nacionais. Você não vê. E eu faço referência a alienígenas. Voltando ao seu assunto favorito, se um alienígena chegasse à Terra e visse essa espécie Homo sapiens. Então, eles se espalharam por todo o mundo. Isso é ótimo. Nós adoramos isso. Vamos olhar mais de perto. Espere, eles estão se ferindo, se matando e vindo para cá. E por quê? Porque a cor da pele deles reflete a luz do sol de forma diferente da cor da pele dos outros. Ou porque eles estão adorando-o. E eles vão aprender tudo isso sobre nós. E vão correr de volta para casa e relatar que não há sinal de vida inteligente na Terra. Tente nunca se esquecer disso. A história desse exercício, desse belo exercício, onde descobrimos onde nos encaixamos nesse grande desenrolar de eventos e fenômenos cósmicos. Que quanto maior fica a área do conhecimento,
maior essa área se torna. Só lembre-se, assim também cresce o nosso perímetro de ignorância. Pode ser que, por mais que a gente ache que sabe, por mais que a gente saiba, por mais coisas que a gente acabe aprendendo, pelo que sabemos, podemos estar mergulhados no centro de uma ignorância infinita, o que então garante segurança no emprego para os cientistas para sempre. Robert Krulwich, Real Python.